Pode, já está atrasado. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o nosso dia com a leitura do Evangelho, a nossa prece e o estudo da Revista Espírita. Estamos no mês de outubro de 1858. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu via acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Médico Jesus, aqui nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Hoje a revista espírita, rogamos em teu nome que o nosso irmão Allan Kardec, o patrono desse estudo, com Dona Amélie Boudet, possa nos inspirar de onde eles estiverem. Em nome desses irmãos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos no último estudo da revista de 1858. Questões de espiritismo legal. Último artigo. Estava me faltando a palavra artigo. O último artigo. Transcrevemos do Courrier du Palais o fato que se segue.
publicado pelo Sr. Frederic Thomas, advogado na Corte Imperial. Citamos textualmente para não tirar o sabor da narração do espirituoso escrito. Os nossos leitores facilmente porão de lado a forma leve que tão agradavelmente sabia ele dar às coisas mais respeitáveis. Depois de relatar várias coisas, acrescenta. Então vamos lá. Temos um caso, abre aspas aqui para o artigo do Sr. Frederic Thomas. Temos um caso bem mais estranho que aquele para vos oferecer em nova perspectiva. Já vemos apontar no horizonte do sul. Mas onde pretende chegar? Dizem-nos que os ferros já estão no fogo, mas isto não nos basta. Trata-se do seguinte: um parisiense leu num jornal que se achava à venda um velho castelo nos Pirineus. Comprou-o, e desde os primeiros dias gloriosos da bela estação, lá fui instalar-se com os amigos. Juntaram alegremente e depois, ainda mais alegres, se foram deitar. Restava passar a noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram espantados, com a fisionomia de assombro. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a mesma pergunta com um ar lúgubre e misterioso. Você não viu nada esta noite? O proprietário não respondeu, de tão espantado que também se achava. Limitou-se a fazer um sinal afirmativo de cabeça. Então foram murmuradas as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruído de cadeiras. Este viu movimentos nas tapeçarias, aquele uma arca que o saudava. Muitos sentiram os morcegos gigantes que pousavam sobre seus peitos. É um castelo da Dama Branca. Os criados declararam que, como ao rendeiro Dixon, os fantasmas lhes haviam puxado os pés. Ainda mais, as camas passeavam, as campainhas tocavam sozinhas e palavras fulgurantes sulcavam as velhas chaminés. Decididamente, o castelo era inabitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente. Os mais corajosos enfrentaram a prova de uma segunda noite. Até meia-noite tudo correu bem, mas desde que o relógio da torre do norte lançou no espaço os 12 soluços, recomeçaram os ruídos e as aparições. De todos os lados surgiam fantasmas, monstros de olhos de fogo e dentes de crocodilo, agitando asas peludas. Tudo isto grita, salta, range os dentes e faz um sabá do inferno. Impossível resistir a esta segunda experiência. Desta vez, todos deixaram o castelo e hoje o proprietário quer intentar uma ação baseado em vícios ocultos. Que estranho processo não será este? E que triunfo para o grande evocados de espíritos, que é o Sr. Home. Será ele nomeado perito na matéria? Seja como for, e desde que nada há de novo sob o sol da justiça, esse processo, que julgarão ser uma novidade, não passará de uma velharia. Existe uma pendência que, por ter a idade de 263 anos, não deixa de ser menos interessante. É o caso que no ano da graça de 1595, perante o senescal de Guinée, um locatário chamado Jean Latepie moveu uma ação contra o proprietário, Robert de Vigne. Alegava Jean Latepie que a casa que de Vigne lhe havia alugado
uma velha casa de bordéis, uma velha casa de Bordeaux, era inabitável e que fora obrigada a deixá-la. À vista disso, pedia que a justiça ordenasse a rescisão do contrato. Sob que fundamento? Latapie os apresentava muito ingenuamente em suas conclusões. Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos que ora se apresentavam sob forma de crianças, ora sobre outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas, desarrumavam os móveis, faziam ruídos e algazarras por todos os lados e com força e violência derrubavam do leito aqueles que nele repousavam. O proprietário de Vigne opôs energicamente à rescisão do contrato. Respondia ele a Latapie: descreveis minha casa injustamente. É possível que tenhais apenas aquilo que mereceis. E longe de me fazer reproches, deveríeis, ao contrário, agradecer-me, pois que vos faço ganhar o paraíso. Eis como o advogado do proprietário estabelecia uma proposição singular. Se os espíritos vêm atormentar Latapie e os afligir com a permissão de Deus, deve ele suportar a justa pena e dizer como São Jerônimo, que dá patimur nostra, e nostra merecmo, e não atacar o proprietário. Significa, tudo aquilo que estamos expostos merecemos por nossos pecados. É uma frase aqui dita em latim e aqui está a tradução. Marquinhos, o Instagram conseguiu consertar? E não atacar o proprietário, que é absolutamente inocente. Deveria antes ser grato àquele que assim lhe forneceu a maneira de, neste mundo, salvar-se das punições que por seu demérito o aguardam no outro. Para ser coerente, o advogado deveria ter pedido que Latapie pagasse uma certa indenização e Deviné por serviços prestados. Um lugar no paraíso não vale o seu peso em ouro, mas o generoso proprietário contentava-se com a denegação do pedido da ação. Por isso que antes de intentar, Latapie deveria ter começado a combater e expulsar os espíritos pelos meios que Deus e a natureza nos haviam concedido. Então a casa já era mal assombrada, já há muito tempo, né? Por espíritos que ali estavam. Por que não usava o loureiro? Exclamava o advogado do proprietário. Por que não usava o loureiro, a arruda ou o sal crepitando nas chamas e nos carvões acesos? Penas de polpa ou uma composição de ervas. A chamada aurelos ventulus, com ruibardo, com vinho branco, sais pendurados à porta de entrada, couro de testa de hiena, fel de cachorro, que dizem ter uma virtude maravilhosa para expulsar os demônios. Olha as crendices, né, como não eram. Agora isso aqui vai expulsar os espíritos? Para eles, demônios, né? Por que não usava a erva moli, que Mercúrio havia emprestado a Ulisses e da qual este se servira contra os encantos de Cirne? É evidente que o locatário Latapie tinha faltado a todos os seus deveres, não atirando sal crepitante às chamas, não fazendo uso do fel de cachorro e de algumas penas de polpa. Mas como teria sido obrigado a procurar também couro de testa de hiena, agora vê, couro de testa de hiena, o senescal de Bordeaux achou que este material não era bastante comum para que Latapie
não fosse desculpado por deixar em paz as hienas. E Belo e Formoso ordenou a rescisão do contrato de arrendamento. Vemos em tudo isto que nem o proprietário, nem o locatário, nem os juízes põem em dúvida a existência e a algazarra dos espíritos. Parecia, pois, que há mais de 2 séculos os homens fossem mais crédulos que os de hoje. Mas nós hoje ultrapassamos a incredulidade, o que está na ordem. É mesmo necessário que a civilização e o progresso se revelem em alguma direção. A abstração feita dos acessórios com que a enfeitou o narrador, esta questão não deixa de ter o seu lado embaraçoso, porque a lei não previu o caso em que os espíritos batedores tornam uma casa inabitável. É um vício redibitório. Em nossa opinião, há prós e contras, dependentes das circunstâncias. Inicialmente é necessário averiguar se o barulho é sério ou simulado por um interesse qualquer, questão de boa-fé que prejulga as demais. Admitindo os fatos como reais, é preciso saber se são de natureza a perturbar o repouso. Se, por exemplo, se passassem coisas como em Bergeben, foi também uma casa mal assombrada que nós estudamos lá atrás, na Alemanha, né? É evidente que a posição não seria sustentável. O velho sangue o suporta porque é em sua própria casa e não tem remédio. Mas de modo algum estranho se acomodaria numa habitação onde constantemente se ouve barulho ensurdecedor, onde os móveis são revirados, as portas e janelas se abrem e se fecham, sem tom, sem som, onde mãos invisíveis jogam objetos à cabeça das pessoas e etc. Parece que, em semelhantes condições, há lugar para reclamação e que, em boa justiça, um tal contrato não deveria ter validade se os fatos tivessem sido dissimulados. Assim, de modo geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado, mas resta estabelecer importante questão subsidiária, que só a ciência espírita poderia levantar e resolver. Sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem objetivo determinado e sem que se dirijam contra esta ou aquela pessoa, que efetivamente há lugares assombrados por espíritos batedores que parece aí fixaram domicílio e contra os quais todas as conjurações empregadas são ineficazes. Digamos, entre parênteses, que existem meios eficazes de nos desembaraçarmos deles. Tais meios, entretanto, não consistem na intervenção de pessoas conhecidas para produzir à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que se acham às ordens suas são da mesma natureza daqueles que devem ser expulsos. Longe de afastar sua presença, apenas poderia atrair outros, mas também sabemos que uma porção de casos, tais manifestações se dirigem contra certos indivíduos, como o de Bergson. Aqui, os fatos provam que a família, principalmente a pequena Filipina, era seu objeto direto. De tal modo, estamos convencidos que se a família deixasse aquela casa, os novos moradores nada teriam de que temer. Aquela gente levaria suas tribulações para seu novo domicílio. Na questão legal, o ponto a examinar é se as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário. Neste último caso, seria evidente que este é quem teria levado os espíritos perturbadores, e pois a ele incumbiria a inteira responsabilidade. Se, ao contrário, as perturbações ocorressem anteriormente e persistissem, é que estas prender-se-iam ao local, e assim a responsabilidade
caberia ao vendedor. O advogado do proprietário raciocinava com a primeira hipótese, e seu argumento não era falto de lógica. Resta saber se o locatário havia levado consigo hóspedes importunos, coisa que o processo não apurou. Quanto ao processo, ora pendente, cremos que o meio de fazer boa justiça seria fazer as constatações de que acabamos de falar. Se estas provarem a anterioriedade das manifestações e que o fato foi dissimulado pelo vendedor, estamos diante do caso de um comprador enganado quanto à qualidade do objeto da transação. Ora, manter a venda em semelhantes condições talvez seja prejudicar o adquirente pela depreciação do imóvel. É pelo menos causar-lhe um prejuízo notável. Desculpe. É a poeira aqui. Desculpe. É pelo menos causar-lhe um prejuízo notável, constrangendo-o a guardar uma coisa que não pode fazer uso, assim como um cavalo cego que se houvesse adquirido como são. Seja como for, a causa em lide deve ter consequências graves. Quer seja rescindido o contrato, quer seja mantido por falta de provas suficientes, será reconhecida a existência do fato das manifestações. Rejeitar a propositura sob o fundamento de que se funda em motivos ridículos é expor-se a receber mais cedo ou mais tarde um desmentido da experiência, como tantas vezes aconteceu com as mais eminentes figuras, por se haverem apressado em negar aquilo de que não entendiam. Se nossos pais podem ser censurados por excessiva credulidade, nossos descendentes, sem dúvida, nos reprocharão por havermos pecado pelo excesso contrário. Enquanto esperamos, eis o que se passa aos nossos olhos, que até chegamos a constatar. Referimos-nos à crônica da Potri de 4 de setembro de 1858. Então, antes de continuar, aqui já estamos chegando ao fim, né? Antes de continuar, o que aconteceu aqui? Foi um grupo de pessoas, a pessoa comprou uma casa, né, na montanha, um castelo, e foi habitá-lo com os amigos. À noite ninguém dormiu. Por quê? Os móveis se mexiam, os gritos se ouviam, as janelas abriam e fechavam, as portas igualmente. Como chamamos? Um lugar mal assombrado. A pessoa que comprou quis cancelar o contrato e ter o seu dinheiro de volta. A pessoa que vendeu disse que não, que o que estava feito e que ele alugou o imóvel. Ponto. Aí vem a análise da questão. Se a pessoa que vendeu o imóvel sabia das manifestações, sabia que aquele lugar é um lugar mal assombrado, como chamamos, ele faltou com a verdade. E para o imóvel não se depreciar, ele vendeu a si mesmo. Então, ele não deveria ter feito isso. Isso é um lado. Se porventura o homem que comprou o imóvel e foi com as pessoas e levou com ele os espíritos que o acompanhavam e lá houve a manifestação, o problema é dele e não daquele que vendeu. Aí essa discussão, não chegaram lá a um termo, né? Pelo que está narrando aqui. Ou no final o homem devolveu, mas enfim, o que é importante dessa história é saber das manifestações dos espíritos, desde 1585, quando foi comprado o castelo. A manifestação dos espíritos, que os juízes admitiram, porque o caso foi a juízo,
advogado admitiu, todos admitiram. Esse aqui é um fato. Tá? Os espíritos podem se manifestar materialmente, usando o fluido do médium. Tá? Esse é o fato. Vamos lá. Vamos ver uma crônica. Enquanto esperamos, eis que se passa aos nossos olhos e que, até chegamos a constatar. Referimos-nos à crônica da Patrie de 4 de setembro de 1858. A rua da Balsa está em polvorosa. Lá ainda ocorrem diabruras. O que é diabruras? É o diabo se manifestando. A casa de número 65 consta de 2 blocos. O que dá para a rua tem 2 escadarias que se defrontam. De acordo com a crença deles, né? A princípio pensaram que fosse brincadeira e cada um se pôs a observar, a ver se descobria o seu autor. Um dos inquilinos teve o cuidado de despolir um vidro de sua cozinha e ficou de atalaia, né? Ficou de tocaia. Enquanto vigiava com a maior atenção, sua campainha foi sacudida. Pôs o olho no postigo, ninguém. Correu a escadaria, ninguém. Voltou para casa e tirou o cordão da campainha. 1 hora depois, quando se sentia triunfante, a campainha começou a tocar galhardamente. Mirou-a e ficou mudo e consternado. Noutras portas, os cordões das campainhas ficam torcidos e enrodilhados, como serpentes feridas. Procura-se uma explicação e chama-se a polícia. Mas que mistério é este? Ainda o ignoram. Interessante, né? Interessante. Então, era um lugar onde os espíritos se manifestavam. Simplesmente isso. Perguntas? Vamos para um outro artigo. Fenômenos de aparição. Fenômenos de aparição. Um jornal local transcreveu o seguinte, se referindo aos jornais dos Estados Unidos. A pequena cidade de Litchfield, no Kentucky, conta numerosos adeptos da doutrina do espiritualismo magnético. Um fato incrível que acaba de se passar ali, por certo não dará pequena contribuição para o aumento dos partidários dessa religião nova. A família Park, composta de pai, mãe e 3 filhos, já na idade da razão, estava fortemente imbuída das crenças espiritualistas. Em compensação, Miss Harris, irmã da senhora Park, não acreditava absolutamente nos prodígios sobrenaturais de que cogitavam incessantemente. Isto era para toda a família um verdadeiro motivo de mágoa. A mais de uma vez perturbou-se a boa harmonia das 2 irmãs. Há alguns dias, a senhora Park foi subitamente atingida por um mal que de início os médicos declaram não poder conjurar. A paciente era vítima de alucinações e uma terrível febre a atormentava constantemente. Olha só, os espíritos provocam febre. Muitas vezes provocam febre nas pessoas, nos médiuns. Miss Harris passava as noites em claro. No 4º dia de sua doença, a senhora Park sentou-se na cama, pediu água e começou a conversar com a irmã. Circunstância singular é que a febre havia desaparecido de repente, o pulso tornara-se regular e ela falava com uma maior facilidade. Toda feliz, Miss Harris pensou então que a irmã estivesse fora de perigo.
Depois de haver falado de seu marido e dos filhos, a senhora Parker aproximou-se ainda mais da irmã e lhe disse: pobre irmã, vou deixar-te. Sinto que a morte se aproxima, mas pelo menos a minha partida deste mundo servirá para te convencer. Morrerei dentro de 1 hora e serei enterrada amanhã. Evita com muito cuidado acompanhar meu corpo ao cemitério, porque meu espírito, revestido de seus despojos mortais, aparecer-te-á antes que o ataúde seja coberto de terra. Então tu acreditarás no espiritismo. Pô, mas que notícia macabra. Vai dizer para a irmã que vai morrer, ainda vai aparecer para ela? Acabando de pronunciar estas palavras, a doente deitou-se tranquilamente. Mas 1 hora depois, como havia anunciado, Miss Harris teve a dor de verificar que o coração de sua irmã havia deixado de pulsar. Vivamente emocionada pela espantosa coincidência entre este acontecimento e as palavras proféticas da defunta, resolveu seguir as ordens que lhe haviam sido dadas e no dia seguinte ficou só em casa, enquanto todos se haviam encaminhado para o cemitério. Depois de haver fechado os portigos da câmara mortuária, sentou-se numa poltrona perto da cama, de onde acabava de sair o corpo de sua irmã. Apenas decorridos 5 minutos, contou mais tarde Miss Harris: vi como que uma nuvem branca destacasse ao fundo do quarto. Pouco a pouco a forma se desenhou melhor. Era de uma mulher meio velada. Aproximou-se lentamente de mim. Percebi o ruído de passos leves no soalho. Por fim, meus olhos admirados se acharam em presença da minha irmã. A irmã apareceu a ela. Seu rosto, longe de possuir uma palidez mate que nos mortos impressiona tão penosamente, estava radiante. Suas mãos, cuja pressão bem senti sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. Fui como que transportada a uma esfera nova por esta aparição maravilhosa. Supondo já pertencer ao mundo dos espíritos, apalpei-me o peito e a cabeça para me certificar da minha existência. Mas nada de penoso havia, nem êxtase. Depois de ter ficado assim em minha frente, sorridente, mais silenciosa durante alguns minutos, minha irmã pareceu fazer um violento esforço e me disse com voz suave: devo partir. Meu anjo condutor espera-me. Adeus. Cumpri minha promessa. Crê e espera. Acrescenta a Patria. O jornal onde extraímos a notícia maravilhosa não nos diz se Miss Harris se converteu à doutrina espiritualista. Entretanto, nós admitimos porque muita gente se deixaria convencer por muito menos. Acrescentamos por nossa própria conta que o relato nada tem que deva admirar aquelas que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos deste gênero são bastante numerosos e têm sua explicação naquilo que dissemos a respeito, em várias circunstâncias. Teremos oportunidade de os citar, e vindos de menos longe que este, Allan Kardec. Agora você vê, o Kardec recebia cartas de todos os lugares do mundo. Essa veio aqui. Esse acontecimento foi nos Estados Unidos, né, que um jornal de Paris publicou e Kardec trouxe para cá. A aparição de um espírito. Eram 2 irmãs, uma via os espíritos, a outra chegou até, disse que ela estava doente, né? Estava tendo alucinações. Essa irmã, houve até problema entre elas, até que essa irmã ficou doente, adoeceu e previu a sua morte e prometeu se manifestar à irmã, que era descrente. E tudo isso acabou acontecendo. Está aí esse novo artigo. Estudamos hoje então aqui
2 artigos da revista de outubro de 1858. O primeiro falando de um local mal assombrado. E houve até uma disputa na justiça, porque a pessoa que comprou o imóvel achou que comprou o imóvel com espírito. Vimos as crendices das pessoas dizendo que couro de testa de hiena expulsa os espíritos, ou os demônios, como eles falavam. Enfim, fígado de cachorro, umas coisas absurdas. A gente sabe que não é nada disso. Então se constatou lá a manifestação dos espíritos. E nesse segundo artigo, novamente, a aparição dos espíritos. Passamos agora, semana que vem a gente continua, a Revista Espírita de novembro de 1858. Quisera eu terminar no mês de novembro esse aqui, mas não vai dar, é muita coisa. Revista de novembro de 1858. Muito interessante, né? Então, semana que vem, a gente continua o estudo. Ou podemos até começar. Podemos começar, temos tempo. É um artigo grande. É melhor deixar para a semana que vem, para eu não interromper no meio, né? É intitulado Polêmica Espírita. Polêmica Espírita. Te deixa para a semana que vem. Nós te agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos. Agradecemos ao mestre Kardec, à sua amada esposa Amélie Boudet, pela assistência, pela inspiração, pelo amor de vocês. Agradecemos ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor que nos sustentaram em nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Em nome, então, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdes, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita, amanhã de hoje. Que assim que seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.